Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez, nos reunimos para estudar o Evangelho de Jesus. E vamos iniciar, cantando a música em homenagem ao mentor da casa. E Ricardo, por favor, peço para nós. Referente à inquietude, é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, esperando se vestir igual aos lírios, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia, nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta. Dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil à doença e à saúde. Não se revolta, está falando do lírio, quando oferece o brilho que é próprio ou quando mãos egoístas o separam do Deus em que nasceu. Arranca a flor, sem necessidade, impedindo que ela fique ali enfeitando o jardim. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência da comunidade? Será que a gente aceitaria, ficar quietinho ali, e não se rebelar, contra as coisas que acontecem na nossa caminhada? Recomendou Jesus: não guarde a alma como
qualquer ânsia nociva, relativamente à comida, ao vestiário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação. E o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas, basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de responsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre a mais. Realmente, a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Então, será que a gente não precisa ter cuidado porque a gente confia em Deus? A gente estava até falando em relação a isso. Com certeza, Ele está sempre pronto para nos auxiliar. Envia seus mensageiros. Deus atende o homem pelo próprio homem. Mas é preciso que a gente esteja atento. É preciso que a gente faça a nossa parte. Porque senão também não cai do céu, né? Então, vamos aceitar as condições, né, que nós recebemos da vida e vamos trabalhar auxiliando Jesus para que Ele possa nos auxiliar também. Nós estávamos até falando em relação a isso, né? A gente tem cuidados agora com a segurança, muitas pessoas até têm medo de sair à noite. Então, sim, a gente tem que ter cuidado, mas também a gente não vai ser imprudente de ir a lugares que não são seguros, né? Então, a gente tem que estar sempre um olho no carro e do lado, né? Então, fica aí a reflexão desta noite e vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo da noite. Elevemos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e a toda a sua falange de trabalhadores, que nos auxiliem nas nossas necessidades. Ao entrarmos aqui, cada um de nós tem em mente alguma necessidade, ou alguma coisa a pedir, né? Ou alguma coisa a agradecer. Que possamos nos sintonizarmos com a espiritualidade da casa, porque eles estão aqui nos auxiliando em todos os momentos em que nós tivermos o pensamento elevado ao alto. Vamos aproveitar toda essa energia do ambiente, pedimos por nós, porque estamos aqui, queremos a palavra, né? Ouvir a palavra da doutrina, os ensinamentos, mas queremos também auxílio para os nossos males físicos e espirituais. Pedimos também por todos aqueles nomes que foram colocados ali nas caixinhas, de irmãozinhos encarnados, doentes, aflitos, em depressão, com várias situações difíceis, né? Desemprego. Então pedimos a espiritualidade que auxilie a esses irmãozinhos. Pedimos também pelos nomes que foram colocados nos irmãozinhos desencarnados, ou mesmo quem esqueceu de colocar o nome, é só lembrar da pessoa que a gente quer que receba as boas vibrações. Então, para aqueles irmãozinhos desencarnados, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa saudade. Pedimos pela reunião desta noite, pedimos pelo nosso irmãozinho Edivaldo, para o uso da palavra, que seja inspirado e amparado por toda essa equipe espiritual. E assim, então, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, bem-vindos aos irmãos que estão vindo aí pela primeira vez. Aqui também, né, terça-feira, recebemos aqui os 3 irmãos aqui na nossa casa, né, sejam bem-vindos.
Esse aqui é o nosso irmãozinho de volta, para quem não conhece, né? E agora a palavra é dele. Fica à vontade. Uma boa noite a todos vocês. Estão me ouvindo daí? O microfone é uma coisa assim bem psicológica, né? Aí agora... Mas vamos agradecer, agradeço a Deus, nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade desta casa, aos dirigentes dessa casa, pelo convite, que sempre é uma oportunidade ímpar, né, da gente poder internalizar o Evangelho em si, e a oportunidade que nós não somos nada. Quando a gente vai reler o Evangelho, vai rever a doutrina, a gente percebe que nós ainda temos muito a caminhar, temos muito no que progredir. E o que a nossa irmã mesmo falou na prece dela, falou na página de abertura, e nós estávamos conversando aqui em off. Nós sabemos que nós temos amparo, nós sabemos que somos ajudados, mas nós também precisamos estreitar os nossos laços com o alto. E para isso a gente hoje vai falar sobre a ação da prece e transmissão de pensamento. A gente sempre ouve dizer que pensamento tem força, não é? Mas a gente sabe a força do nosso pensamento? Mesmo sabendo que o pensamento tem força, a gente não é capaz ainda de mensurar, de fato, até onde vai a força desse nosso pensamento, até onde, em que ondas, né, se processam esses pensamentos. E o que eu ando pensando? Como é que eu ando me ligando com o alto, me religando? Religião faz o quê? Nos ajuda a nos religarmos ao nosso Pai. E o Espiritismo é muito mais do que isso. A gente já viu que ele tem que ter 3 facetas, né? E a última é a parte religiosa, né? Mas ciência, filosofia e religião. Então, como a gente vai conversar um pouquinho sobre esse fato que Deus sabe todas as nossas necessidades? Ele sabe. Os irmãos de luz também conhecem aquilo que a gente precisa. Mas é tão bom quando a gente pode se reportar ao alto. Então, quando a nossa irmã comenta coisas como ela comentou, e sempre de maneira certeira, aí eu vou trazer para vocês também, não fugindo do assunto, uma reflexão que a espiritualidade nos proporcionou lá na casa, no Centro Espírita Miguel. O que nos motiva a estarmos na casa espírita? O que nos motiva a estarmos aqui, promovendo o estudo, e o que nos motiva a estarmos aqui na assistência? Vamos pensar e vamos responder intimamente. Que motivação me levou? A nossa irmã citou da gente pedir e agradecer, mas o que nos motiva a estarmos? Porque quando a gente cria essa consciência do que nos motivou para estarmos aqui, sabe o que acontece? A gente facilita o trabalho da espiritualidade. Porque se a gente está aqui, com certeza para sermos amparados, não é verdade? De alguma forma, cada um tem a sua necessidade. É um matiz, né, de cores e de vibrações diferentes de cada um. Mas nós queremos ser atendidos, além também de agradecermos, porque a gente vai aprendendo a agradecer o nosso dia a dia. Aquele nosso levantar, a gente acordar, poder abrir a janela, está chovendo, está sol, está calor, está frio, mais um dia que nos foi proporcionado, mais um dia de misericórdia para espíritos tão necessitados quanto nós, para estarmos aqui tentando sermos melhores. Então vamos cair nessa firme. O que me motiva a estar aqui? O que me motiva a estar aqui hoje, essa noite? Em primeiro lugar, é o aprendizado. Aprendo bastante. E parece que quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe. Menos a gente sabe. E se a gente se ficar num cantinho, a gente vai perceber, meu Deus, eu preciso apagar a aresta aqui e ali, resolver mais acolá, preciso melhorar ali, mas é a consciência que a gente já vai criando. E a prece proporciona isso. Deus sabe tudo que eu preciso, mas quando eu me comunico com Ele, ou me comunico com o Espírito de Luz, ou para aqueles que ainda, também os nossos irmãos são conhecidos como santos, são irmãos também que também passaram pelas nossas batalhas e agora conquistaram o patamar e estão numa condição de nos ouvir e de nos ajudar. Não há nada demais você falar santo isso, santa de dizer o nome, porque são espíritos, são irmãos que estão no nosso auxílio. Então, quando a gente eleva os pensamentos, é claro, esses irmãos só nos ajudarão até o ponto em que lhe é permitido pelo Altíssimo. Porque tudo passa
pelo crivo do nosso Pai. Aí a gente usando a tecnologia, né? Já está o Giovanni lá me olhando, né? Pensando que eu vou. A prece é uma evocação. Olha só, por ela, nós pomos em relação mental, olha, relação mental, olha o pensamento, gente. Como ser a que nos dirigimos. Que seres são esses? A gente já falei, né? Deus é Jesus, os irmãos de luz, os santos, aqueles que a gente confia, né? Que a gente cresceu, foi crescendo, confiando, né? Então, ela pode ter por objeto um pedido, nossa irmã bem lembrou, um pedido, um agradecimento ou um louvor, com certeza. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros. É bacana, porque a gente sempre tem o que pedir, né, gente? Se a gente for colocar lá numa lista, a gente quando vai elevar, quando a gente pensa no nosso Pai, a gente tem o que pedir por nós, mas não é bacana a gente também poder pedir pelos outros? Pedir quando a gente sabe de algum acidente, quando a gente sabe de alguma coisa, um infortúnio que aconteceu com alguém, com a criminalidade mesmo, com o que os políticos resolvem, conosco para nos pontuarmos nas nossas atitudes, com os nossos familiares que a gente os classifica como difíceis, e muitas das vezes os difíceis somos nós, e nós estamos lá com o dedo em risco do outro. Então é muito bom quando a gente entende que pode pedir pelos outros também. Porque somos todos grandes necessitados. Senão não estaríamos aqui encarnados, né? Pelos vivos ou pelos mortos. Podemos pedir também. Mas vamos observar que tipo de pedido a gente vai fazer por aquele querido desencarnado. Se a gente chegar e começar a querer pedir, olha por nós, vocês não sabem o que é que a gente está pedindo. Porque será que aqueles nossos queridos, aqueles que nós amamos, que já se foram para o outro plano, eles têm condições de nos ajudar? Porque se a gente colocar na conta deles, para eles olharem por nós, fulano agora desencarnou, agora ele pode olhar por nós. E se ele não puder, em que situação esse irmão ficará? É bom que a gente lembre disso também, né? Então, as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. Deus é o nosso Pai, é o Supremo sobre tudo. Mas a gente às vezes diz assim, Deus é tão ocupado que não olha para mim. Mas aí, quando a gente dirige a prece, olha só, aqui já está indicando que ele tem o seu staff, ele tem os seus secretários, ele tem quem ouça por ele. E esse que ouve por ele vai levar a ele aquele nosso pedido. É muito bom quando a gente sempre entender que a gente às vezes ouve assim, poxa, eu pedi tanto a Deus e não aconteceu. Esse não ter acontecido pode ter sido uma grande bênção, uma grande misericórdia vindo do alto. Porque será, amigos, que nós sabemos o que pedimos? O que vocês acham? Nós sabemos o que pedimos? Porque a gente pede muita coisa. Mas será que o que a gente pede é de fato melhor para nós ou é melhor para o outro? Que se a gente não se cuidar, a gente pede a Deus para resolver os problemas e não para superá-los. Não é para isso. Tira isso do meu caminho, meu Deus, mas aquilo que está no nosso caminho, vamos lembrar que muitas das vezes foi angariado por nós, ou a gente pede paciência, vem os testes de paciência para nós. A gente pede para ser caridoso, vem os irmãos ao nosso encontro. Daqui a pouco a gente está reclamando, poxa, toda hora lembra só de mim. Então o que a gente pede? Será que a gente tem certeza? Então é esse filtro aí que é feito em nosso benefício e muitas das vezes nós não somos atendidos. Então a prece foi perdida? Nenhuma prece é perdida. Nenhuma. De repente o que a gente pede hoje vai ser atendido lá na nossa próxima encarnação. Porque a gente já criou condições para receber. Porque, vejam bem, as vibrações dos pedidos, elas permanecem. E vão chegar no nosso encontro no momento propício. Onde eu crio condições também para receber as benesses daquilo que eu pedi. Eu abri portas e janelas para que eu pudesse ser atendido. Porque às vezes eu peço, mas ao mesmo tempo eu me blindo. Então eu não consigo receber. A gente precisa lembrar disso, né?
bons espíritos vão também, as preces dirigidas aos bons espíritos também vão para Deus. Eu peço a Santa esse, o santo tal, eu peço a Emmanuel, eu peço a André Luiz, vai chegar aonde? No nosso Pai. Supremo, misericordioso, amoroso, nosso Pai, que sabe sobre tudo, que rege tudo. Ele sabe o que é melhor para nós e sabe em que momento Ele pode nos atender. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus e graças a Deus. Que bom que Deus está acima de tudo, né? Porque se assim não fosse, como estaríamos agora? O que vocês acham? Tecnologia. O Jeová gosta, né? Vamos ver 3 tipos de prece. Louvar, que a gente escuta muito louvores nos nossos irmãos, né, das correntes, né, classificadas como evangélicas, né? Mas louvar significa elogiar, enaltecer, bendizer, exaltar e glorificar. Glória a Deus por esse planeta Terra, do jeito que ele é, mas é a nossa moradia temporária nesse momento e talvez em alguns momentos mais para frente. Que bom! Ah, tem um monte de problemas? Tem. Mas quem causou esses problemas na Terra? Foi Deus? Foi a Terra em si que causou esses problemas? Ou fomos nós? Porque nós somos responsáveis por tudo que acontece aqui. Ah, mas eu não ando fazendo mal para os outros daquela forma. Talvez a gente não faça daquela forma, mas a minha forma de pensar, de que jeito eu estou vendo o noticiário? Eu estou julgando lamentalmente aquelas coisas que eu vejo lá, ou eu estou fazendo prece quando eu vejo os problemas aparecerem para nós, quando a gente lê nos periódicos, a gente vê o noticiário? O que mais a gente faz? Vamos responder intimamente. A gente julga ou a gente ora para que aquela situação se resolva? É para nós, quando a gente vê um colega de trabalho gritando para o outro, a gente julga ou a gente ora para que aquela briga cesse? O que está sendo o nosso gatilho? O que está sendo o nosso impulso? Elogiar, o dia hoje está nublado, mas graças a Deus é um outro dia. Que beleza! A gente sai no pique diário das coisas que a gente precisa resolver, a gente contempla as árvores que tem, abolição, piedade, quase não tem árvore. Mas a gente passa nas ruas e a gente observa o canto dos pássaros. E olha que os nossos irmãos de luz dizem que isso que a gente classifica como bonito aqui no planeta Terra é apenas o rascunho do rascunho de mundos muito mais elevados. Se a gente já vê cada coisa bela, se a gente parar e reparar, ver coisas belas aqui, imagine nas mais altas esferas. A gente não consegue nem imaginar o que tem. Mas às vezes o corre-corre não nos permite que façamos essas avaliações. A gente passa. Já repararam? E a semana passou, nem senti. Por que a semana passou e eu não senti? Porque a semana passou e eu não percebi. Talvez eu tenha vivido aquele dia a dia de forma maquinal, gente. Talvez eu não tenha olhado nem para o meu cônjuge, não tenha olhado para os meus filhos, para os meus irmãos, para os meus pais. Eu não tenho olhado porque a vida está corrida. E a gente perde tempo. Então a gente esquece de louvar. A prece de louvor é o reconhecimento da onipresença e da onipotência de Deus, por meio da qual expressamos nosso júbilo pela sua sabedoria, bondade e justiça. Quando a gente observa o funcionamento do corpo humano, a gente fica vendo, meu Deus, como Deus pensou sobre isso tudo. Tudo funciona. Olha que mecanismo é esse aqui, esse corpo que a gente aplica, gente, só para a gente exemplificar. Enquanto eu estou aqui falando, eu estou respirando, o coração está batendo, o sangue está circulando pelos mais variados órgãos e muita coisa está se processando. Estamos trocando gases através da respiração e tudo funciona de uma forma tão bacana que Deus construiu. Deus deu ao homem a capacidade de construir edificações de tecnologia, ó. Vai para mim. Eu gosto quando eu falo tecnologia. Então, gente, olha só, que bacana, a gente imagina isso, gente. Nossa, tudo isso aqui foi construído, ó,
Na verdade, tudo isso aí tem o poder de Deus aqui, que nos fez como nós nos reconhecemos, como nós somos. Ah, mas nós também não temos o nosso livre-arbítrio, nós também não temos o nosso desenvolvimento? Com certeza. Mas de onde veio o livre-arbítrio? Foi criado por nós? Foi criado por Ele. Então Ele pensou sobre tudo. Para pedir. Pedir é solicitar, implorar ou suplicar. De que forma a gente anda pedindo? Quando a gente faz as nossas orações. Lembrando, se nós queremos que a nossa prece atinja as mais altas esferas, para que atinja, irmãos, em condições de nos ajudar, em primeiro lugar, nós precisamos nos ajudar. Porque se estivermos nervosos, raivosos, a nossa faixa vibratória estará minada e nós não conseguiremos, com a força do que a gente orar, não vai sair daqui desse ambiente. Vocês sabiam disso? Tudo também. Há estudos doutrinários sobre as ondas curtas, ondas médias e ondas longas. Procure os cursos e vamos procurar estudar para a gente ver quando a gente está muito nervoso ou quando a gente está numa condição de muita raiva, não é o momento da gente elevar os nossos pensamentos. Porque a gente vai falar, nada será conciso, está carregado de vibrações negativas e não vai atingir a quem a gente pensava que atingiria. Vamos nos acalmar, vamos serenar a nossa mente e o nosso coração, e aí sim, vamos pedir ao nosso Pai uma direção. Vamos pedir a espiritualidade amiga, a espiritualidade de luz, que nos oriente, porque nós somos seres que ainda precisamos de muita orientação. Mas deixe estar que esse aprendizado vai nos favorecer mais adiante, quando estivermos na condição de ajudar aqueles que estão na nossa condição atual. Porque esse dia chegará. Já chegará um dia em que a gente estará num patamar, a gente também vai poder se voltar e ajudar. Ah, mas a gente aqui agora não ajuda? Ajudamos, com certeza. Se nós tivermos boa vontade, a gente ajuda. Mas saibamos que mais para frente poderemos ajudar mais e mais e mais. Isso é bacana. Então o pedido de algum benefício ou graça quase sempre está implícito em uma oração, seja ele referente às necessidades morais, espirituais e até mesmo materiais daquele que ora ou por quem se ora. Podemos pedir coisas materiais? É condenável? De maneira nenhuma, gente. A gente pode pedir. Meu Deus, me dê condições, por favor, para que eu possa obter isso. Se for para o meu bem, se for de uma grande necessidade minha, eu vou ter. E também, se não for, talvez eu tenha, justamente para me mostrar que eu não necessitava daquilo. Já viram? Tem gente que tem um objetivo de alguma coisa e quando chega parece um elefante branco. Aquilo não serve mais para nada. Porque, na verdade, aquilo era mesmo de sua serventia. Mas, às vezes, é concedido para que a gente entenda que não. E a gente, depois, muitos de nós criamos uma consciência e vamos observar alguém perto de nós tão necessitado daquilo que não é muito para nós. E a gente pode passar adiante numa boa. E às vezes pouco importa quanto custou, o que levou, se a gente pode beneficiar alguém. Não é bacana? Agradecer. Agradecer é reconhecer o benefício recebido. A gente agradece mais ou a gente pede mais? O que vocês acham? Hã? A gente pede mais? Ih, está todo mundo calado. A gente agradece mais ou pede mais? A gente pede mais ainda, né? A gente fala assim nas festas, somos eternos pedintes, né? Somos eternos pedintes. Mas a gente está aprendendo a agradecer, não tá? Poxa, vamos colocar na nossa conta aí que tá, né? Nós estamos melhorando, né? A gente às vezes agradece uma conquista, eu consegui fazer um curso, poxa, graças a Deus, porque nada é fácil para nós, não é verdade? Nada que a gente queira aqui é fácil. Mas por que não é fácil? Porque, por enquanto, ainda não é fácil. Temos, o que move ainda aquelas coisas aqui? Ainda tem muita materialidade aqui, ainda tem muito orgulho, muita inveja, muita coisa. Então a gente precisa diminuir esse tipo de coisa, as coisas vão ser mais fáceis para nós. Mas enquanto tudo é custoso, porque a gente está lidando com o material é complicado. É complicado. Alguns têm condições mais fáceis, outros não, outros terão daqui mais adiante. Então, vamos agradecer as nossas conquistas. É reconhecer o benefício. O benefício que se apresenta para nós
nem sempre é um benefício material, ele pode ser um benefício espiritual. Alguém nos indicou esta casa de caridade, e eu vim aqui e me senti bem. Não foi um benefício? E às vezes a pessoa que nos indica uma casa espírita ou um outro templo religioso, de repente a gente não vai ver nem mais essa pessoa, né? Mas aquela pessoa no meio do caminho nos ajudou, gente. Foi um benefício recebido. Agradecemos a Deus e agradecemos sempre a essa pessoa que cruzou o nosso caminho e abriu nossos olhos. Já viram isso? Que tem pessoas que passam na nossa vida, às vezes até para passar uma indicação, depois a gente não vê mais, a gente às vezes quer voltar para agradecer e não consegue. Mas a gente pode agradecer através da prece que a gente direciona para essas pessoas. Porque foi um benefício recebido. Então, assim, esse tipo de oração nos permite expressar gratidão ao alto pelas inúmeras bênçãos de que somos alvos. Ó, na nossa vida, a gente agradece pela vida. No dia do nosso aniversário, a gente agradece a Deus pelo nosso aniversário. Pô, minha mãe faz aniversário. Vocês me veem comemorando já antes véspera, véspera. Dia depois, eu gosto de aniversário pra caramba. E meus filhos ficam assim, sabe? Eles ficam assim pra mim, assim, vocês não estão com nada. Vamos curtir. Então, a nossa saúde a gente agradece. A gente cuida da saúde mesmo? A gente cuida da nossa saúde através da prece? O que vocês acham? Através da prece, dos bons pensamentos, do perdão. A gente perdoa? É fácil perdoar? Então a gente não está cuidando da saúde, né? Se não está fácil perdoar, a gente cuida da saúde ou não? E agora? Quem está fácil? E agora? Viram como é que a gente cuidar da saúde, o negócio vai mais longe? Agradecemos a família que nós temos do jeito que ela é, gente. Alguém tem queixa sobre sua família? Alguém tem uma auto-queixa? Não, uma auto-queixa, porque a gente tem queixa da família de nós. É a família adequada que Deus nos presenteou. Então a gente agradece. O parente é difícil, familiar é isso e aquilo. Eu sempre lembro assim, aquele que a gente diz que é difícil, ele também olha pra gente e diz que o difícil somos nós. E aí? Como é que fica? Vamos ficar nesse embate o tempo todo? Porque a gente às vezes diz que o parente é difícil, às vezes o difícil somos nós. A gente às vezes olha para lá, não olha para o espelho, mas agradecemos a família do jeito que for, porque a gente vai entendendo que é a oportunidade divina de estarmos juntos de novo sobre o mesmo teto ou sobre o grau consanguíneo, para que a gente possa se entender. É misericórdia. Os amigos, a gente agradece os amigos que a gente tem. Quando a gente fala, não, fulano você se aproximou de mim por interesse. A gente às vezes não escuta isso, é triste, né? E às vezes uma amiga tão bacana, gente. A gente vai falar isso do amigo, vamos agradecer. E o trabalho, a gente agradece pelo trabalho que a gente tem? Ou a gente reclama? Reclama muito? E tem que trabalhar, acordar cedo, olha, isso não me pertence mais. Então, o que Kardec traz para a gente? Assim inicia Kardec, definindo a prece como uma conversa que se entabula com o ser a quem se dirige, na qual quem ora expressa o que sente, no momento se abre e se expõe, porque confia nesse recurso sublime recebido pelo homem desde o início do seu desenvolvimento espiritual, variando a maneira de seu uso. A prece que a gente vai fazer por alto pode ser uma boa conversa. Assim como a gente está conversando aqui, ou quando a gente conversa com um amigo, é assim que a gente tem que se reportar a Deus, a espiritualidade amiga. A gente conversar, abrir. Eles já sabem tudo que eu preciso, sabem. Mas não é bom quando a gente promove uma conversa, nos alivia, cria campos, abre campos. Mostra pra gente também que a gente exercitar humildade, gente. De pedir. Deus sabe tudo que eu preciso, sabe. Mas não é bacana se eu me reportar a Ele e pedir, Deus, olha para mim, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo certo? Meus pensamentos estão adequados? Por que as coisas não têm dado certo? Que a gente às vezes ouve ou reclama. Poxa, tudo que eu faço não dá certo, mas por que será que não dá? Será que é porque Deus cismou comigo e acha que eu vou ter que ser castigado o tempo todo? Deus não castiga ninguém. E a gente ouve tanta coisa por aí pela falta de entendimento, pela falta do
no estreitamento desses laços para com o alto. A estimada benfeitora espiritual Joana de Ângeles, né, lembra que como as criaturas nem sempre soubessem manter a vinculação com as fontes da vida, Jesus sugeriu a oração que se constitui numa ponte vibratória de fácil construção por todo aquele que deseja realmente a vitória sobre os sofrimentos e anele pelo bem-estar pleno. Que oração é essa? É a oração dominical, o Pai Nosso. A gente se liga de fato no Pai Nosso? E aquela parte assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente tem feito esse exercício? Porque nós queremos que o Pai perdoe as nossas ofensas. Mas a gente tem perdoado para ser perdoado? Porque o Pai Nosso, quando é feita uma análise parte a parte da oração dominical, a gente vai perceber o quê? Que Jesus, também nos indicando uma ligação com o alto, ele está nos mostrando um exercício e um trabalho que nós precisamos empreender para crescermos enquanto espíritos. E às vezes a gente repete o Pai Nosso. Pai Nosso todo mundo conhece, não é verdade? Mas a gente às vezes repete de forma maquinal e não entende a sua mensagem. Então é bom que a gente leia lá tudo, lá na coletânea das preces espíritas, né? Que tem um Pai Nosso destrinchado lá no finalzinho do Evangelho, se não me engano, capítulo 28, não é isso? Acho que é 28. Lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ler lá o Pai Nosso todo destrinchado, para que a gente possa entender de fato o que é isso. Ih, não tem rosa para procurar, né? 28, certinho. 28, né? A memória está boa. Ai, graças a Deus. Gente, eu tinha um amigo que ele já está desencarnado lá no centro. Ele sabia todas as questões do livro dos Espíritos. Na questão, talvez. Aí eu tinha entrado no Espiritismo e falava assim: caramba, eu nunca vou ser um bom espírito, eu não consigo. Até hoje não sei não pergunta não. Todo o universo se origina do fluido universal. Fluido universal, para a gente que já faz curso dentro da casa espírita, a gente já entende, né? Que está em toda parte. Né? A matéria elementar primitiva que vem de Deus, através do qual o pensamento se expande, porque esse fluido se constitui no seu veículo, assim como o ar é o veículo do som. A gente sabe no ar da propagação do som, a gente aumenta o volume, né? E sabe que aquilo propaga, e imagina então um fluido universal. Ao contrário, porém, das vibrações sonoras, que são circunscritas, né? Em um determinado espaço, as vibrações do fluido universal se ampliam no infinito. Então a gente já está entendendo a força da nossa prece e a força do nosso pensamento como se alastra. E isso também quando a gente se mantém, como eu disse, em calmaria, em paz, em sossego. A gente vai entender. Eu posso fazer a prece em qualquer lugar? Vamos ver. Então, assim, todo pensamento que se dirige a alguém, de encarnado para encarnado, a gente às vezes pensa no outro encarnado e que os pensamentos sejam bons, através desse fluido, vai chegar ao outro indivíduo, com certeza. Tá? De encarnado para encarnado, a gente já falou, de desencarnado para desencarnado, os desencarnados entre si se comunicam, de encarnado para desencarnado e vice-versa. Forma uma corrente fluídica entre o que emite o pensamento e a quem ele se dirige. Por isso vocês lembram que eu falei alguns minutos atrás que depende muito daquilo que a gente pede do nosso querido desencarnado. Se a gente começa a falar assim, que bom, fulano agora está lá no céu do lado do nosso pai, vai orar por mim. Não façamos uma coisa dessa, gente, não façamos. A gente não sabe quais são as condições daquele que se for. Ah, mas ele era uma boa pessoa. Ele era uma boa pessoa, era uma pessoa legal. Gente, aqui não tem ninguém juiz de ninguém. Ele poderia, meu familiar poderia ser uma boa pessoa para mim, para meus familiares, mas para a vida, para outras pessoas. Será que é? A gente às vezes não classifica essas coisas. Então, a gente colocar isso na conta de um irmão,
ao invés da gente estar reverenciando ou fazendo alguma coisa em benefício dele, a gente está colocando ele para baixo. Porque imagine se um filho nosso ou um querido nosso nos pede alguma coisa e a gente não tem condições de ajudar, a gente não fica mal. Já viram assim, situações que a gente não consegue ajudar o outro, como é que a gente fica? Imagina o desencarnado lá, gente. Vai ficar numa situação. Bom será se a gente, por esse pensamento, quando lembrar, que a gente às vezes vê foto, vê fotografia. O irmão mais novo que eu já está desencarnado há 27 anos. Existe aquele dia, eu tenho lá no corredor lá da parte íntima, dos quartos e tudo, tem um aparador que não é retrato do meu irmão desencarnado. A gente, como eu digo, a gente às vezes vai de forma maquinal, mas tem um dia que eu chego ali, eu estou passando por outros cômodos, eu olho o retrato do meu irmão. Olho, sinto saudade, mas agora tenho cuidado do que eu vou emanar para ele. Já soubemos através de psicografia que ele já mostrou a condição que ele está e até prestando benefícios na espiritualidade, graças a Deus. Mas algum tipo de forma de pensamento ou de oração que eu dirija a ele cobrando alguma coisa ou pedindo-lhe algo e ele não puder atender, que aflição ele vai ficar? Porque existe esse elo entre nós, existe um elo de vibração de amor. E era o irmão que eu mais tinha afinidade dentro dos meus irmãos. E de repente eu me vejo sem ele ao meu lado. São 27 anos, já era para ter se acostumado. Às vezes 27 anos parece até que são só 27 dias. Tem um dia, não vou dizer a vocês, tem um dia que as lágrimas caem, que a gente se arrasa. Às vezes tem dias que eu estou fazendo trabalho para o centro mesmo, para aula, aí vem a lembrança dele. A lágrima rola, mas uma prece nos consola. E logo a lágrima passa e a gente se sente bem, porque existem vínculos de sentimentos positivos entre a gente. Isso, gente, a gente não vai poder deixar. Isso é uma coisa que é nossa, de cada um de nós. Porque tem gente que diz que espírita não chora. Como não chora? Espírita sente falta, espírita chora, mas espírita sabe o benefício de uma prece para nos acalmar e para resolver. Evidentemente que a força dessa corrente fluídica se equivale à energia do pensamento e da vontade de quem pensa. Então, se um dia a gente lembra de alguém que já se foi, alguém que está longe de nós, tenha certeza que a vibração do nosso pensamento vai chegar até eles, até nossos queridos, com certeza. Mas é necessário que a gente cuide muito daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pede. E se a gente sabe que está bem, que bom, continua fazendo prece, pedindo bem. Algum amigo nosso está internado no hospital, a gente não tem condições de visitá-lo, façamos uma prece para nossas amigas, nossos amigos, que estejam necessitados da cura, para que os médicos sejam iluminados, possam ser bem cuidados, porque a gente pede por todos os que estão envolvidos. Então, é assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que ele se encontre. Então, onde o espírito estiver, ele vai receber a prece, através desse fluido, tá, gente? Se comunicam entre si e que nos transmitem suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. É o nosso irmão Emmanuel lá no livro Fonte Viva, que está trazendo isso para a gente. E quando a gente pede inspiração, a gente está pedindo, elevando os nossos pensamentos nas orações, a gente cria canal para que a via também seja da outra mão. Eles de lá consigam mandar para nós essa inspiração, porque a gente propiciou o campo. Se a gente soubesse a quantidade de irmãos desencarnados, espíritos amigos, que estão no nosso redor para nos ajudar, e muitas das vezes a gente está tão refratário e não consegue receber essa ajuda, e a gente diz assim, puxa vida, não recebo nunca ajuda, eles estão ali ao nosso redor. A gente aqui não criou campo, a gente não orou, a gente não cuidou dos nossos pensamentos, a gente não abriu para poder receber as benesses. Assim como a gente não pode abrir a guarda para vibrações negativas, a gente precisa fazer o exercício de abrirmos para as positivas entrarem. Quando voltada para o amor e o bem, a prece dilui energias negativas e renova as forças morais daquele que ora, promovendo alterações na paisagem mental e orgânica, através de processos delicados de modificação da atmosfera
psíquica na qual a pessoa se encontra. Acalma a gente. Já viram? Depois que a gente está numa situação, a gente ora, pede ajuda a Deus, não dá uma calmaria, não é? Ao passo que quando a gente está nervoso, atinge primeiro onde? O aparelho digestivo da gente. Então a gente já sabe que pensamentos de raiva, de ira, de vingança, pensamentos negativos, vão envenenar a quem? A nós mesmos. Pensamentos ao contrário, voltados ao bem, voltados a Deus, voltados à espiritualidade amiga, vão proporcionar para a gente felicidade, paz, harmonia e com certeza a saúde de nosso corpo físico. Então, até a nossa saúde orgânica depende muito da forma como a gente pensa. Está terminando, gente. Vai que depois, esse aí ia ser o último slide, quando eu resolvi fazer uma cereja do bolo, botar 3 coisas aí de outro estudo aí para a gente pensar. Ia terminar aqui, mas não é culpa minha não, eles se inspiraram, tá? Vou botar para eles. O poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. A gente pode fazer prece no metrô lotado? Pode. No ônibus lotado? No engarrafamento da Avenida Brasil, que a gente quer chegar em Campo Grande e a gente ainda está no Caju? Pode. No VLT? Pode. VLT andando devagar, quase parando. A gente pode fazer prece. A gente pode fazer uma prece no meio de uma festa? Pode. Porque é o estreitamento da gente para o alto, gente. Tem irmãos que falam assim, está em tratamento, em fluidoterápico, a gente fala assim, mas hoje eu vou para tal lugar, eu não tenho jeito. Nem que seja 1 ou 2 minutos onde você estiver, se você mentalizar a espiritualidade amiga, você vai se beneficiar, você vai criar vida, porque cria, gente. Rapidinho a gente cria, então a gente precisa ter esse entendimento. E também não depende nem das palavras. O engraçado é que muitas das vezes a gente pede, irmão, você pode fazer a prece, a pessoa se envergonha, porque às vezes as pessoas dizem que não tem as palavras adequadas. Mas quais seriam as palavras adequadas para a gente fazer a prece? Me diga. Existem. Precisa sair do nosso íntimo, do nosso coração. Não dizer assim, meu bom Deus, muito obrigado pelo meu dia. Já é uma prece. Já é a prece. A prece, a gente precisa buscar dentro do nosso íntimo a simplicidade, as boas vibrações que nós temos naquele momento para ofertar. Eu não sou letrado, eu não preciso de nada disso. Não tem uma história de um senhor que todo dia ia na igreja agradecer, né? Eu não lembro direito não, mas tem uma história que circulou muito tempo na internet, né? Acho que ele dizia assim, meu Deus, eu estou aqui. A história era a prece dele de agradecimento. Então, a gente não... É José, não era? Não era? É um negócio assim, né? Então... Não precisa ter nada rebuscado, não precisa ter estudos de nada, precisa só ter a nossa sinceridade. Não vamos nos preocupar, os outros vão achar que eu não faço uma prece. Esse momento é o seu momento para com o alto. A gente faz uma prece aqui, pedindo orientação aos guias espirituais para a gente começar a sessão. Quem somos nós? Somos espíritos em aprendizado, a gente pede o concurso da espiritualidade ali. Precisa ser alguma coisa rebuscada? Precisa ser uma coisa de sentimento. Aí volto de novo a dizer, lá no início da nossa fala, o que nos motiva a estarmos dentro da casa espírita? Cada um de nós. Né? Então pode-se, pois, orar em qualquer hora, a sós ou em conjunto. Eu faço o evangelho do lado, faço minhas orações, ninguém na minha família faz, pouco importa. Cada um no seu tempo, no seu momento, a sua hora. Façamos sozinhos. Agora somos bons, vamos lá. A pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energias salutares, que beneficia a si mesmo e a quem se encontra no seu campo de ação. Olha que bacana. A prece que eu vou fazer pode vir a beneficiar toda a gente que está ao meu redor. A prece que a gente faz aqui, não pensem que não, gente, mas uma casa espírita como essa, o que ela irradia aqui no redor, aqui nas imediações? O evangelho do lar que eu faça lá no meu apartamento, com certeza ele vai irradiar nos apartamentos dos meus vizinhos. Porque vai ser só bacana só ter paz, união dentro da minha casa e no resto do mundo, não?
Não vai ser legal isso, né? Será legal quando todos puderem sorrir, todos puderem se entender, todos puderem se respeitar e todos puderem ter sorriso e felicidade de fato. Aí sim nós vamos vencer. O que adianta a gente ter tudo de bom que os outros não tiverem, que a gente vai sair fora, não vai nos adiantar de nada. Não é verdade? Então olha só, isso aqui, olha a radiação. Isso tudo é fruto do nosso trabalho na prece. Daí os espíritos orientadores recomendarem insistentemente a oração como um bom hábito que deva ser incorporado ao cotidiano da existência. E a ciência já tem vindo com os trabalhos mostrando o poder da oração, o poder da prece, o poder da gente se elevar ao alto, os benefícios que nós recebemos. A prece é um tipo de apelo que permite à pessoa entrar em comunhão com Deus, Jesus e com os espíritos superiores a fim de receber proteção e auxílio. Sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Aquilo que eu acabei de dizer, eu posso fazer uma prece de 3 únicas palavras, mas se tiver contido isso aqui, tenho certeza que a gente conseguiu alcançar os objetivos. Não temos mais vergonha de fazer prece. Vocês chamam aqui para fazer prece? Desculpa. Né? Mais ou menos. Um irmão para fazer a prece. Vamos lá. Está acabando, gente. Ante os desafios da vida, é importante que ao orarmos peçamos a Deus confiança, coragem, paciência e resignação, a fim de superarmos os obstáculos ou as dores das provações. Estamos num planeta cheio de dores, né, gente? Cheio de dores. Muitas provocadas por nós mesmos. As dores estão aí, mas a gente já entendeu que o sofrimento, ele é o quê? Opcional. As dores estão aí. A gente sente as dores. Mas o sofrer, o arrastar correntes, é opcional. Eu posso me libertar disso. Né? Os bons espíritos virão em nosso auxílio, não há dúvida, inspirando-nos boas ideias e sentimentos, sem, contudo, impedir o cumprimento do planejamento reencarnatório. Se eu tiver que passar por momentos que eu classifico como negativos e ruins, eu sempre gosto de dizer assim, que eu classifico como, porque às vezes não é aquilo que eu penso. Né? Se eu tiver que passar, eu vou passar. Mas vou ter certeza que vou passar de uma maneira muito melhor do que seria se eu tivesse com revolta. Porque você já viu, se a gente passa pelos momentos com revolta, parece que potencializa aquilo lá. Né? Então, que a gente sorrir. É fácil durante a dor sorrir? Não é muito não, mas quando a gente começa a entender, a gente vai ver que foi uma benéfica, foi um momento que nos serviu de ensinamento, que nos serviu para cultivarmos em nós a humildade, a caridade, né? Tanta coisa. Aprendemos dessa forma mesmo, perante as maiores dificuldades, a fazer a nossa parte, recebendo em contrapartida toda a proteção e amparo de Deus. Deus olha por todo mundo. E o último quadrinho aqui, olha. Uma lição bacana para nós, porque nós sabemos que nós somos imperfeitos. Ainda que sejamos catalogados como espíritos imperfeitos, é importante que, pelo menos, durante a oração, demonstremos o nosso esforço de melhoria espiritual. A gente demonstra a Deus que a gente quer melhorar, que a gente quer sair desse lugar comum, que a gente sabe, a gente já entendeu que precisa aproveitar a oportunidade, porque foi implorado a Deus para estarmos encarnados aqui, e agora a gente vai deixar passar o tempo, vamos perder essa viagem. Lembrar que devemos aprender a perdoar, purificar a alma de qualquer sentimento infeliz, um sentimento triste, um pensamento negativo nos ronda, de vingança, de revide alguma coisa, vamos procurar fazer com que se dissipe. Então, qualquer sentimento infeliz, e agir segundo os preceitos da caridade, como ensina Jesus. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas transgressões. Então é isso, gente. Eu não sei se vocês viram
passagem da Semana Santa, eu recebi durante a semana passada, durante a Semana Santa, um vídeo, não sei se vocês viram, porque isso é uma coisa que circulou muito na internet, em que um ator se vestiu de Jesus, né, e ficou numa estação, vocês viram? As pessoas que chegaram até ele com muita emoção, cada uma da sua forma, para abraçar, pedir perdão. Aí eu comentei lá em casa, poxa, se eu visse Jesus na minha frente, eu acho que eu ia abraçar demais Jesus e ia pedir para ele perdão por todos os meus erros. Quando a gente, isso que eu falei não foi da boca para fora. Aí minha esposa também falou, eu acho que eu ia chorar demais e eu não sei nem o que eu falaria para ele. Quando a gente se percebe falando isso, tendo essas afirmativas verdadeiras dentro de nós, a gente está reconhecendo que nós, enquanto individualidade, a gente vacila muito, a gente às vezes perde oportunidade. E se a gente pudesse estar diante de Jesus e pedir para ele nos perdoar, significa o quê? Que cada vez mais e mais precisamos envidar esforços para progredirmos enquanto espíritos. Vamos aproveitar e vamos melhorar, gente. Obrigado aí por vocês terem me ouvido. Obrigado por essa oportunidade de estar de novo nessa bela casa. E uma boa noite. Obrigada. Para os nossos irmãos que estão assistindo pelo YouTube, né? Possamos fazer a nossa prece agora entendendo a sua necessidade. Boa noite.